Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, terça-feira, dia 17 de janeiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora na segunda semana do tempo comum. E hoje a igreja celebra a memória de Santo Antão Abade, um grande santo chamado Pai dos Monges, um santo do século III, nascido no século III, e celebrou a sua Páscoa eterna em 356 no século IV. E a liturgia em si, hoje, ela traz para nós elementos riquíssimos para o crescimento da nossa vida interior e espiritual. Reparem bem que a primeira leitura de hoje, tirada do livro do Samuel, capítulo 17, mostra-nos já o momento onde Davi, que foi ungido por Samuel, ele já se encontra agora praticamente nas graças do rei Saul. E neste contexto específico de hoje, existe um grande avanço dos filisteus sobre os israelitas. E trata-se de um exército praticamente avassalador. E a proposta deste dia é que apenas 2 combatentes lutem pelos seus exércitos. E, como era um costume, uma tradição em certas regiões daquele período, então o guerreiro que vencer traria para si a vitória do seu rei e do seu exército. Reparem bem que do lado dos filisteus, um grandioso exército, eles também têm praticamente os melhores combatentes. E tem também aquele que é chamado de Golias, um gigante guerreiro. E da parte dos israelitas, Davi se propõe ao rei Saul a enfrentar aquele gigante. Agora, imaginem vocês, um forte guerreiro, treinado para a guerra, desde a sua mocidade, como diz a primeira leitura. E, do outro lado, temos Davi, como narra-se, as leituras anteriores. Ele não é de grande estatura, é apenas um jovem belo, tem belos olhos, como se diz a leitura. Mas ele não é um guerreiro em si. Ele apenas, e talvez seja o principal, ele é temente ao Senhor. Ele confia nas coisas do Senhor. E por isso, então, Davi, ele se propõe a estar combatendo este grande guerreiro, Golias. E é interessante notarmos o quanto Davi, ele confia no Senhor. Apenas com uma funda, algumas pedras, e o grande guerreiro Golias do outro lado,
com espada em punho, escudeiro, um avança contra o outro. E confiante na palavra do Senhor, confiante, pois Davi sabe que o Senhor estará ao lado dele, lutando e combatendo. Aliás, como nós rezamos no Salmo de hoje, é o Senhor que sempre combate por cada um de nós quando nós nos colocamos ao seu serviço. Ora, Davi com sua funda acertou o grande Golias em sua fronte, o derrubou e com a sua própria espada, com a espada do gigante Golias, ele arrancou a cabeça do gigante e colocou os filisteus também em fuga. Veja só que esta narrativa nos faz pensar o quanto nós devemos aprender a confiar em Deus, mesmo que os nossos adversários pareçam ser gigantes ou numerosos. Algo parecido acontece no Evangelho de hoje. Veja que Jesus está na sinagoga e lá existem pessoas que agora estão observando a conduta do Filho de Deus. Ver de fato se encontram nele algo de incoerente para poderem acusá-lo ou prendê-lo. Contudo, nós bem sabemos, o Filho de Deus traz consigo a sabedoria eterna, pois ele e o Pai são somente um. E por isso então Jesus naquela ocasião, mesmo sabendo que existem inúmeros adversários dentro daquela sinagoga, Jesus, ele nos ensina que nunca devemos recuar quando Deus nos chama a fazer o que é justo, a fazer o que é correto e santo. Jesus chama um homem de mão seca no centro da sinagoga e mesmo sendo em dia de sábado, Jesus o cura na frente de todos os seus adversários. Reparem bem, querido povo de Deus, que sempre quando confiamos na presença de Deus em nossas vidas, sempre o Senhor estará ao nosso lado, nos ajudando e combatendo todos aqueles que se dizem serem nossos inimigos. Aprendamos cada vez mais a confiar na proteção e na providência de Deus em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.